Continuando nossa série de vídeos, a gente vai fazer hoje o delete, né, nesse aplicativo Flutter. Então vamos novamente iniciar nossa API. Eu vou entrar na pastinha da API e vou rodar o VS Code nela. Quando eu entrar nela aqui, ó, a gente vai startar ela novamente com o comando. Só tirar aqui. Beleza. Comando npx json server --watch dbjson --port 3000. E aí, nossa API está rodando. Beleza. Vou minimizar aqui e aí a gente vai voltar para fazer o aplicativo e startar ele. Então eu entrei na pastinha do aplicativo, cmd ou de ponto. Belezinha, deixa eu só deixar certinho aqui na tela. Ok. Tá, então na última parte a gente fez a tela de post. Vamos fazer na tela get um botão para ir para a tela de delete. Então, ó, a gente fez aqui um botão para ir para a tela de post. Eu vou colocar um vírgula aqui e vou copiar o mesmo botão que eu fiz para o post e só vou alterar a tela e a mensagem. Então, tela delete e ir para a tela delete. Tá? Provavelmente é que o meu está carregando ainda, mas provavelmente o seu vai dar erro aqui porque a gente não criou a tela delete. Tá? Então, pode ver se eu passar o mouse aqui, ó, ele está carregando. Ele vai dar um erro a qualquer momento. Então, vamos criar aqui, ó, uma screen chamada delete.dart. E aí eu crio uma telinha ST. Tá? Esperar carregar, que vai ser a tela delete. Beleza, então aqui já carregou. Tá? Então, ó, quando eu digitar ST, aí ele vai aparecer aqui o stateful, tá? Então vai ser uma tela stateful também, minha tela delete. Lembrando, por que tela stateful? Porque tem requisições assíncronas, né? Vai mexer com o banco e leva-se um tempo para ter a resposta. Tá? Vamos fazer um import aqui já do HTTP. HTTP, Dart, HTTP. Beleza. Então a gente já preparou aqui o HTTP. E na tela get, no erro da tela delete, a gente só apaga e escreve de novo. Tá? Tela delete. Beleza. Então foi isso aqui que a gente fez até o momento, tá? Na tela get, criamos um botão e na tela delete a gente criou a classe e importou HTTP. Vamos fazer já a lógica. Só que como que vai ser a estrutura da tela delete, né? Então vamos vir aqui, ó. A tela delete, ela é interessante porque a tela delete, querendo ou não, ela vai ter que fazer um get de tudo, tá vendo, ó? Todos os dados vão ter que estar presentes na tela delete. E para cada dado que a gente pegar da API, a gente cria um ícone para deletar. Tá? Então, querendo ou não, quando eu iniciar a minha tela, automaticamente o get vai acontecer. Diferente da tela get, que eu precisava apertar num botão. Aqui vem tudo automático. Então vamos criar uma lista, né? Que é o resultado API, beleza? Igual a gente fez anteriormente. E aí, como que a gente faz a questão de estado inicial? A gente cria um novo override e chama a função void initState, que ela já é padrão do Flutter, tá? Dentro da void initState, a gente tem o super.initState. Vamos dizer assim, garante que a função aqui dentro dessa void initState vai funcionar quando iniciar o estado da página. Tá? O que vai iniciar? Vai ser a minha função fazer_get. Tá? E por que ela está vermelha? Porque a gente não criou ainda. Então vamos criar aqui embaixo uma void fazer_get
que ela é assíncrona. Tá? Por que assíncrona? Porque os dados não vêm automaticamente. Leva-se um tempo para chegar os dados no aplicativo. Tá? E aqui eu vou criar uma final resposta servidor, igual a gente estava fazendo anteriormente, que vai aguardar o HTTP fazer um GET. Tá? GET da onde? Então, uri.parse. Por que uri.parse? Porque ele transforma uma string em uma URL que o Flutter consegue destrinchar o cabeçalho do URL, vamos dizer assim, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, http //localhost 3000 tarefas, né, que eu chamei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso, tarefas, tá? Rodando na porta 3000. Lembrando que, se der errado o localhost, troque o localhost por IP, tá? Mas isso aqui, se você estiver usando no seu computador pessoal, provavelmente vai funcionar. Ele dá problema, muito problema, quando você está em escolas, universidades, que tem grande rede e tem switch com IP dinâmico, distribuindo IP dinâmico, né? E isso acontece que às vezes bloqueia. Então, o certo é você colocar, nesses casos, o IP. Se você estiver rodando na sua casa, como são poucos computadores, dispositivos, você pode pôr localhost, tá? A não ser que você tenha 50 computadores em casa, aí você coloca o IP, tá? Então a gente faz assim, ó, se a resposta do servidor .statuscode for igual a 200, né, que é o OK, eu crio uma condição aqui. Então eu vou criar uma variável dados que vai decodificar a resposta servidor.body, tá? E aí eu vou mudar o estado da minha lista, tá bom? Então, depois que a variável dados decodificar a resposta, eu falo que o resultado API é igual a dados, tá? Eu poderia fazer direto? Sim. Porém, eu gosto de fazer sempre com os dados aqui, porque imagina que você gostaria de consumir outros endpoints na mesma tela, tá? Então, o dados ele facilita um pouco, beleza? Na codificação. Depois você fala que o resultado é igual a dados, cria uma outra variável lá em cima que vai ser igual a dados também, beleza? Então assim fica mais interessante, eu acho, tá? Mais didático, beleza? E aí a gente já fez o get, mas quando eu clicar no ícone de deletar, eu preciso de uma função para fazer o delete, né? Então vamos criar aqui um void fazer delete, que é assíncrono também. Só que o que é interessante, quando eu faço um delete, eu preciso receber um ID, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, você pode pôr tanto dynamic quanto um final, tá? Ou o int. Eu vou pôr um final aqui, ID, porque dependendo do ID, ele tá em string, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então eu coloco final ID também, ou podia ser dinâmico, porque às vezes seu ID é string, às vezes seu ID é int, tá? Então eu coloco final porque ele já me ajuda nisso, beleza? E aí a gente vai fazer o delete agora, tá? Então como que é o delete? A função recebe um ID e aí eu tenho uma resposta ao servidor novamente. Vai aguardar o HTTP fazer um delete, tá? uri.parse novamente, http //localhost 3000 tarefas. Aqui eu passo o ID, tá? /ID. Então, o ID que eu recebi na função, eu passo na requisição, tá? Para você definir uma variável na requisição, você coloca cifrão e o nome da variável, que no caso é ID. Beleza? E aí, tendo a resposta ao servidor, se a resposta do servidor for igual .statuscode, né, for igual a 200, a gente cria aqui, a gente faz o get de novo. Por que eu quero fazer o get novamente? Porque assim, ó, imagina que você deletou, apareceu lá o snack bar deletado, né? Só que a tela fica parada. Aquele dado ainda permanece, tá?
Então você tem que sair da tela e entrar de novo para que ele suma. Então se a gente faz isso, quando o delete chama o get, automaticamente a minha tela vai atualizando. Tá? Se eu dou um clique, ela já atualiza e já desaparece o dado. Tá? E além de fazer um get, se der tudo certo, vai ter um scaffold messenger, tá? Ponto off context ponto show snackbar. O content dele vai ser um texto que é dado deletado com sucesso, beleza? Ó, vou diminuir aqui para vocês observarem, tá? Dá uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa de errado, se está faltando algumas chaves. E eu já vou prosseguir. Beleza? Então, ó, eu fiz o if aqui. Eu vou fazer o else agora. Tá? Pra gente fazer o else, eu vou colocar um snackbar novamente. E falar aqui o dado erro ao deletar. Vou fazer assim, né? Erro ao deletar. Beleza? Então essa é a parte lógica. Vamos para a parte de componentes. E o que é interessante na parte de componentes, tá? A gente chama o scaffold de novo. O scaffold, a gente pode colocar mapbar, tá? E essa mapbar a gente põe o título de tela delete. E aí a gente põe no body uma coisa interessante. Imagina aqui, ó, vamos voltar lá no exemplo. Imagina que você tem 1 milhão de dados, tá? Lógico que é um dado muito grande, né? Mas aqui, ó, tá vendo que o dado 5 aqui ele já está cortando? Imagina que o seu telefone tem 300 pixels e cada dado aqui, ó, cada container com dado tem 50, tá? Você vai conseguir aqui nesse meio ter 4, 5, né, 6. Se for mais do que isso, a tela não é tão grande que vai suportar a quantidade de dados, tá? Então, quando você faz algo fixo, a gente tem um problema aqui, ó. Problem Flutter Size Components Yellow Card. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Exatamente isso, ó. Olha o que acontece. Ele fica com essa faixa aqui. Ele tá falando assim, ó, cara, tá? Os seus componentes estão maior do que a tela em tantos pixels. Pra gente tirar esse problema, o que a gente faz? A gente chama um cara chamado ListView. O que é o ListView? ListView é a rolagem de tela, tá? Ó, então a ListView, por padrão, ela vem igual a column, elementos um abaixo do outro, mas você consegue também fazer ela ser horizontal aqui no scroll direction. Você põe axis.horizontal, tá? No caso eu vou fazer ela vertical mesmo. Então, quando eu fazer um for aqui, que eu vou fazer um for aqui dentro, para cada item da API eu vou criar um componente visual, não vou ter problema com o tamanho da tela, porque daí eu consigo fazer a rolagem de tela. Então o que eu vou fazer? Ó, para final item em lista API. Por que final, pessoal? Porque é uma coisa que inicialmente ele está vazio e depois ele recebe um valor, tá bom? Então, o final, quando a gente trabalha com requisições de API, ele é muito importante porque ele, vamos dizer assim, ele vai conseguir aceitar essas diferenças de estado do meu componente, beleza? Se você faz ele realmente ali como int ou outra coisa, string, pode ser que não aceite, pode ser que dê problema também, tá? Então o final ele é perfeito para isso. Vamos fazer um card aqui, ó. Perdão, eu chamei de resultado API, né? Resultado API. Então, ó, para cada item dentro de resultado API, eu crio um card, tá? O card, o que ele é? Ele é um container, vamos dizer assim, uma borda de um container, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Card, Flutter. Isso, ó. O card ele é só essa borda aqui, tá? Mas dentro do card, o que é interessante, eu consigo chamar um cara chamado ListTile. E aí, a gente vai entender por que a gente usa ele muitas das vezes. O ListTile, o que ele faz? Olha que interessante. Ó, ele consegue
separar itens como título, subtítulo, trailing, leading e trailing, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Basicamente, quando você chama um título, ele dá um posicionamento já definido, o subtítulo outro posicionamento, o leading outro posicionamento e o trailing outro posicionamento, tá? Então, você não precisa criar, por exemplo, uma row, dentro dessa row você colocar o ícone e depois colocar uma column, tá vendo? Isso aqui ele já facilita muito, ele já dá um posicionamento que você consegue eliminar várias linhas de código. Então aqui, ó, dentro do card, eu vou chamar o filho dele, vai ser um list style, que ele já me ajuda a fazer isso. Tá? Qual que é o leading dele? Tá? Vai ser um texto. Tá? Nesse texto, eu vou colocar... Olha só que interessante, a gente não criou para cada registro um item. Então, para cada registro vai ter o item e o título dele, né? Que no meu caso é nome aqui, não é título, tá? Então, cada item da minha API, na propriedade nome, vai ter um card e um texto com o nome dele. Olha que interessante, tá? E aí eu posso fazer também tanto um botão quanto um ícone, tá? Mas vamos fazer um botão no trailing, que é mais para direita, beleza? Então, vamos colocar aqui um text button. Quando ele for pressionado, ele vai fazer o delete. Mas ele vai fazer o delete de quem? Ele vai fazer o delete do item ID. Tá? Olha que interessante. Então, para cada item, se eu clicar em um item, ele deleta o item passando na função o ID daquele mesmo item. Tá? Só toma cuidado que quando a gente tem função com parâmetro, aqui a gente precisa falar que é uma função, uma arrow function. Igual uma arrow function do JavaScript, tá? Vamos colocar aqui, ó, no shield, um ícone, icons.delete, tá? Então, é isso aí. Acredito que seja isso, tá? O que é interessante, depois do card, o for ele vai repetir o card apenas. Se você quiser um item depois dele, você pode colocar, ó, eu posso pôr um texto aqui, tipo, você chegou ao final da lista, tá bom? E aí, se você quiser continuar a sua tela na rolagem de tela, você consegue. Então, acabou a repetição, continua a tela aqui embaixo, beleza? E aí você pode adicionar mais componentes. Então, vou rodar aqui o app, tá? Ó, vou vir aqui que é mais fácil, ó, run without debugging. E a hora que estiver pronto, eu mostro para vocês a tela funcionando. Vamos ver aqui, ó, que foi na tela splash screen. Tá funcionando o get. Vamos para a tela delete aqui para ver como que tá. Olha só que interessante. Todas as minhas tarefas já estão aqui. E ó, você chegou ao final da lista. Tá? Vamos apertar aqui no acordar. Ele já desapareceu, beleza? Então, é exatamente o que a gente queria fazer isso aqui. Para quem teve dúvida do porquê que eu coloquei nome aqui, pessoal, é você olhar a sua API. Ó, a minha API aqui, ó, toda tarefa tem um nome, certo? Então, se eu quero que apareça um nome na minha tela, eu preciso falar que o texto vai ter o item nome, tá? Então, é basicamente isso. A gente conclui a tela delete aqui.